Seguindo, temos Freud, que se especializou no ramo da medicina, denominado neurologia. Para ele, os homens não são seres tão racionais como imaginaram os racionalistas do século XVIII. Existem impulsos irracionais que podem ser a expressão de instintos ou necessidades profundamente enraizados no indivíduo. O instinto sexual do homem, por exemplo, é tão fundamental quanto a necessidade de um recém-nascido tem de mamar. Necessidades básicas podem ser disfarçadas ou moldadas e assim controlar nossas ações sem que sequer nos demos conta disso. Freud, então, diz que as memórias do passado estão guardadas bem fundo de nosso ser. Um princípio instintivo existe em todos nós, que ele chamou de, mesmo depois de crescer, levamos conosco julgamentos e padrões morais que Freud chamou de superego. Ao mesmo tempo, ele aponta que os desejos e necessidades sexuais são naturais e representam uma importante etapa da natureza humana. Mas muitos de seus pacientes experimentavam um conflito, o que ele chamou de neuroses, entre o conflito, o id, um superego, entre aquilo que deseja e aquilo que precisa fazer. Existe um mecanismo nas pessoas tão estressante quanto conter os pensamentos, a ponto de gerar transtornos nervosos, uma repressão de seus atos retraídos. Dizemos ou fazemos involuntariamente a partir de um ato reprimido, que ele chamou de ato falho. Freud desenvolveu um método que chamou livre associação de ideias. Ele deixava os pacientes se deitarem numa postura bem relaxada e dizerem as coisas que lhes ocorressem, não importava quão insignificantes, aleatórios, desconfortáveis fossem, pois são justamente os traumas que ocupam os pacientes o tempo inteiro, só o que eles não percebem isso conscientemente. Então, os seus traumas estavam todo o tempo com eles, mas eles não observam isso, eles não se autoconhecem. Além dos sonhos, nossos pensamentos inconscientes tentam se infiltrar na nossa consciência, como o trabalho dos sonhos. Quando dormimos, é precisamente essa censura, o mecanismo de repressão que fica enfraquecido em relação ao nosso período de vigília. Então, tanto nós sonhamos com fatos muito estranhos que precisam ser analisados de forma correta, interpretados ao nosso ver, para que nós possamos, então, entender o que eles significam. Então, são atos que ficam represados. Então, o nosso século, nós estamos já no século, caminhando para o século XX, Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, o cristianismo, como a tradição filosófica, havia se afastado do mundo real e apontavam para o céu e para o mundo das ideias. Mas exatamente este que se julgava o mundo real era, na verdade, um mundo superficial. Sartre traz o existencialismo é humanismo, ou seja, os não partem de outro princípio além do próprio homem. Talvez pudéssemos acrescentar que se trata de um humanismo com uma perspectiva bem mais sombria da condição humana que a perspectiva do humanismo que encontramos na Renascença. Para Sartre, o homem é o único ser vivo que tem consciência da própria existência, das coisas físicas, mas o homem também é por si mesmo. Um ser humano é algo inteiramente diferente de ser uma coisa. O homem precisa, portanto, criar a si mesmo. Ele deve criar sua própria natureza, ou essência, porque ela não lhe é dada de antemão. Não é possível existirmos sem a nossa responsabilidade dos nossos atos. Depende de nós, quanto no meio estarmos inseridos. O meio está nos influenciando, mas nós temos a nossa ação. O teatro do absurdo
surgiu como oposição ao teatro realista. Quantos de nós vemos teatros que tratam da vida de uma forma realista, mas que nós damos risada e muitas vezes não temos a coragem de enfrentar com a sua verdadeira e adequada noção de realidade. Existem filmes como filmes de Charles Chaplin, que é o lado cômico do conformismo de um personagem, as situações absurdas em que ele é enredado. Então, a sua maneira de passar pelas atribulações no filme sem reagir e faz com que nós demos risada daquilo. Quando Neil Armstrong pôs os pés na Lua, ele disse: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Dessa forma, ele resumiu o pensamento de toda a humanidade, inclusive dos que viveram antes dele, sobre o fato de o ser humano pisar na Lua pela primeira vez. Não era apenas uma conquista individual, era uma conquista humana. A evolução das ideias do mundo, a evolução tecnológica são conquistas do ser, mas conquistas, sobretudo conquistas humanas, conquistas da humanidade, que trazem sempre reflexões, sempre contradições. Os atritos de pensamentos filosóficos ao longo da história mostram a preocupação dos indivíduos em se melhorar, em construir mundos melhores, em transformar a Terra que orbita ao redor do Sol em um planeta melhor para se viver. A única maneira de enxergarmos o universo é justamente olhando de volta no tempo. Não sabemos jamais como é o universo lá fora. A galáxia, a nossa Via Láctea, ela não consegue ser observada de uma maneira completa, porque nós não conseguimos sair dela para vê-la. O que nós temos como noção de Via Láctea é a combinação de dados computacionais e estatísticos para projetar uma simulação de como ele seria na realidade. Quando olhamos para uma estrela que está a milhares de anos-luz de distância, na verdade estamos retrocedendo milhares de anos na história do universo. Estamos no passado. Ouvimos o trovão um tempo depois de termos visto o relâmpago ou o raio, porque a luz viaja a uma velocidade muito maior que o som. O universo está parado, está em movimento, está em expansão, as galáxias estão se afastando. Então, se acreditava, o próprio Albert Einstein acreditava que o universo era estático, mas a partir da filosofia, da ciência, da discussão de ideias, da construção de pensamentos, hoje se sabe que o universo está expandindo, e não só expandindo de uma maneira constante, mas expandindo aceleradamente. A partir dos radiotelescópios, podemos ver muito longe, enxergar nos céus os fósseis cósmicos milhares e milhares de anos atrás. Da pedra ao carro, do ferro, do sal da batata frita, são elementos que viajaram milhões de anos até chegar ao nosso planeta, e hoje nós desenvolvemos as nossas construções a partir do que era no passado, no presente e frente nós temos um futuro repleto de buscas e, sobretudo, de descobertas que o homem virá a descortinar na verdade cósmica, na verdade dos pensamentos. É dessa maneira que nós encerramos essas reflexões. Não temos aqui a pretensão de dar
um curso de filosofia. São apenas ideias, são apenas reflexões que possam ser sementes para novas descobertas e novas reflexões sobre o mundo. Um grande abraço, sucesso!